Hoje nós vamos cutucar um pouquinho mais, como é nosso costume. Vamos ficar aqui, mas emocionalmente, mentalmente a gente vai viajar um pouco. E hoje a gente vai tocar num assunto que muita gente não gosta de falar pela delicadeza do assunto ou por falta de conhecimento. Ninguém vai sair mestre com PhD no assunto, mas pelo menos termos um pouquinho de consciência do que a Torá fala. E hoje a gente vai falar de pessoas com deficiência. Por quê? Na Parashá dessa semana, nós lemos sobre os Kohanim, os sacerdotes, e o serviço deles no templo. E é muito interessante que a Torá é bem clara sobre como lidar com um Kohen que tem algum tipo de deficiência, tanto física quanto mental. E aí vamos explorar a opinião da Torá, mas primeiro eu queria saber a opinião de vocês. Se uma pessoa ela tem algum tipo de deficiência, ela pode ocupar o mesmo papel de uma pessoa que não tem esse problema, esse desafio? Pode? Pode? Depende da deficiência. Vai depender da deficiência e vai depender do problema. Tá bom? Está sendo mais específico? Pode, não pode? Eu escutei muitos pode, então é bom porque como a aula, o tema é sempre polêmico, então eu vou falar que não pode. Não pode. Da mesma forma, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente procura saber quem é o cirurgião. É interessante, entre parênteses, todo mundo quando vai fazer uma cirurgia quer saber quem é o médico. Quando você vai viajar de avião, você quer saber quem é o piloto? Os dois têm risco de vida, né? Os dois, se está na mesa de cirurgia pode acontecer além uma coisa grave, o avião também. Por que no avião ninguém quer saber quem é o piloto e na cirurgia sim quer saber quem é o médico? Porque o piloto está lá, o piloto tá embarcando junto. O médico não, né? Exato, então Deus é o nosso piloto, Ele está sempre junto. Tem que ter confiança nele, não precisa duvidar dele, mas isso é um parênteses. A Torá, como a gente vê na Parashá dessa semana, sim faz uma diferenciação. O que a gente quer entender é como, afinal de contas, a Torá é do amor, não é o que a gente sempre fala, que a Torá preza pelo amor e respeito, e de repente, claramente vemos os sacerdotes que a Torá faz a diferença. E sim, eu sei que eu estou correndo o risco de ser cancelado aqui. O que acontece? Um Cohen, um sacerdote, que ele tivesse, por exemplo, uma perna mais curta que a outra, ele não podia servir no templo diretamente. Eles tinham outros serviços, mas alguns deles, os que apareciam demais, eles não faziam. Existe uma explicação simples para isso, que é a seguinte: as pessoas podiam ficar mais distraídas com a situação daquele Cohen do que prestar atenção no serviço em si. Então a Torá fala que determinadas coisas o Cohen não podia fazer. Outras coisas, o assunto da Kehuná, o assunto do sacerdócio, continuava mesmo que a pessoa tivesse alguma deficiência. Então, o Cohen, que não podia servir no templo, ele não podia casar com quem ele quisesse. A gente sabe que o Cohen ele tem mais restrições quanto a casamento, então o Cohen não pode casar com uma divorciada, por exemplo. Então, isso continua para aquele Cohen que tivesse alguma deficiência. Ele poderia comer de certos itens mais sagrados que um Israel ou um Levi, povão, não podem comer. Esse Cohen sim podia comer. Para efeitos de pureza e impureza, ele também seguia. Então esse Cohen, ele não podia entrar no cemitério. Não adianta ele falar, eu não posso servir no templo, então eu vou fazer o que eu quiser. Não, ele tem as restrições. Inclusive, como a gente falou numa das últimas aulas sobre a tzarat, aquela dermatose que aparecia com quem falava mal do outro, tinha que ser avaliado por um Cohen, podia ser também por um Cohen que tivesse algum tipo de deficiência. Então, como é, de novo, que uma Torá que preza pelo amor fala que um Cohen que é manco não pode servir? Não é contraditório isso? Hoje em dia, na era da inclusão total, isso é um absurdo, essa Torá ultrapassada. Então, obviamente que o que a gente vai provar aqui é por que sim cabe tudo que a Torá nos diz.
Na realidade, a Torá não está excluindo alguém que tenha uma deficiência. Não é isso. A Torá, ela reconhece valor e diferencia papel. Então eu, caso ninguém tenha percebido ainda, eu sou baixinho. Então tem coisas que eu não posso fazer. Por exemplo, eu pegar as panelas que ficam mais altas na minha cozinha. Então eu tenho que chamar minha esposa, que é mais alta que eu. Isso me diminui, fora fisicamente, mas no valor isso me diminui? Com certeza não. Eu tenho meu papel de pegar as coisas que caem embaixo dos móveis. E minha esposa é outro papel. Isso, claro, reflete em tudo. A diferença entre homens e mulheres tem diferença, não tem divisão, é muito diferente, isso uma coisa da outra. Mas o que a Torá diz é que isso que nós fazemos hoje em dia, de igualdade em tudo, é o que destrói a pessoa. Por quê? Porque você cria uma certa expectativa naquela pessoa. Eu espero que você faça tudo como todo mundo. Peraí, eu não sou como todo mundo. Eu tenho um desafio em certa área. Então tem gente, por exemplo, que tem dislexia. Então não é certo eu pegar ele e falar, agora você vai ler um texto perante todo mundo. Tem gente que consegue fazer isso. Tem outros que não, porque eles têm um desafio. Então a Torá busca muito reconhecer que tem coisas que a pessoa consegue fazer, pode fazer, e tem coisas que não. E atualmente o que você fala, e isso eu vejo muito na escola, eu trabalhava na escola, você pega um aluno que tem dislexia e você cobra dele como você cobra dos outros. Isso é errado, porque você destrói todo o bem que ele tem em prol do que o geral quer fazer. Por isso tem tanto cancelamento. Como você fala que essa pessoa pode ou não pode, ela faz o que ela quiser. É mentira. É mentira. Se uma pessoa, Deus nos livre, ele não tem as duas pernas, então ele pode jogar futebol ou não? Pode, tem aquele futebol para quem usa cadeira de rodas. Ele não pode jogar com todo mundo. É uma limitação que as pessoas buscam falar, não, cada um faz o que bem entender. Qual é a melhor forma de você demitir um bom vendedor? Você tem uma loja e você tem um vendedor que vende muito bem. Como você demite ele por justa causa? Promove ele a gerente. Não é porque ele é um bom vendedor que ele vai ser um bom gerente. E aí ele vira gerente, medíocre, e não entrega toda a expectativa. Mas como? Você trabalhava tão bem, agora você não veste mais a camisa da empresa. Mentira! Ele era um bom vendedor. Então a Torá quer que encontremos em cada um o que ele realmente é bom. E falar que é todo mundo igual, assim como, desculpa, entre homens e mulheres, falar que são iguais, claro que não. A mulher tem um desafio, geralmente uma mulher saudável tem um desafio mensal que o homem não tem. Isso é biológico, não tem o que fazer. Certo? O homem, ele é feito com uma visão, por exemplo, o homem tem visão em funil, se eu não me engano, e a mulher tem maior visão periférica. Por quê? Por que a Hashem criou assim? Porque o homem tinha que caçar antigamente, então ele tinha que olhar a caça dele e ir atrás. A mulher, ela não pode ter essa visão pontual. Por quê? Porque ela está numa casa que tem o Mendele está subindo na prateleira, o Shloimele está pegando a chupeta da Hayale, entendeu? É uma visão periférica. Claro, hoje em dia os dois podem fazer as duas coisas, tanto que as mulheres têm carreiras fortíssimas e tem muito homem que é, como se diz, se falava, dono do lar, dono de casa, whatever. Não é um limitante, mas a verdade é que a Torá busca muito reconhecer as capacidades individuais de cada um. Em vez de falar, não, é todo mundo igual, todo mundo faz a mesma coisa. E não. Então o que a Torá separa muito aqui, repetindo, é entre valor e papel. Um Cohen, no caso da nossa paraxá, um Cohen que tivesse alguma deficiência, isso não diminui o valor dele. Ele continua sendo um Cohen, com as brachot do Cohen, com as limitações do Cohen. Mas, no quesito de trabalhar no templo, por várias razões, ele não fazia aquele serviço, ele tinha que fazer outros. Inclusive, tinham serviços no templo que só entregavam para quem tivesse algum tipo de deficiência. Por quê? Porque ele não faz aquilo, então ele vai fazer essa outra parte que é tão importante quanto a kashrut, por assim dizer,
se uma madeira, por exemplo, era kasher, sabia que tem madeira kasher, né? No templo, para poder queimar no altar, tinha que ser uma madeira perfeita. Isso quem definia eram os Kohanim, que não estavam fazendo os outros trabalhos. Esse era o trabalho deles. Então, eu reconheço que esse cara não pode ficar andando pelo templo para cima e para baixo, porque não dá, não é justo eu fazer isso com ele, exigir dele isso. Então ele vai ter um papel onde ele fica mais sentado, num lugar, espero que com ar-condicionado e algo assim, para poder exercer aquilo que os outros também não podem. Saber usar as diferenças é importante. Um caos aconteceu, o pessoal que foi para Israel, na época das grandes imigrações, etc., da Rússia, tinha um judeu que ele era analfabeto, não lia nada. O filho dele trabalhava no exército e um dia o filho chega para o pai e fala: pai, eu comentei com algumas pessoas que você é analfabeto e querem te conhecer, talvez o pessoal tenha um trabalho para você. Tá bom? Combinou uma data, horário tal para entrevista, aí ele foi lá, marcaram a entrevista para 2 horas da tarde, ele todo ajeitadinho, baratinha, chegou 5 para as 2, sentou na sala de espera, e sentou, e tomou chá de cadeira, e tomou lechaim de cadeira. Combinaram as 2, 7 horas da noite chamaram ele para conversar. Aí ele entrou na entrevista, a primeira palavra que falaram para ele é: você está contratado. Como assim? Vocês não me perguntaram nada? Falaram exatamente. Nós precisávamos de alguém que não sabe ler nada. Por quê? É do Mossad, serviço de inteligência. E nós lidamos com muitos documentos, daqueles que usam uma vez só. Então tem que ler o documento e queimar ele, exterminar, rasgar tudo. E o nosso problema é que a gente não tem ninguém para cuidar desses documentos. E tínhamos muito medo de que uma pessoa que saiba ler vai ler esse documento. Então a gente te chamou e deixamos você 5 horas na sala de espera e em nenhum momento você pegou uma revista para ler. A gente estava observando se você realmente é analfabeto ou não, já que você não lê nada, está contratado e ganhando bem, né? Trabalhando no Mossad. O que eles fizeram é usar uma deficiência dele, algo que falta para ele, exatamente a favor dele. Porque dá para fazer isso. Não existe uma pessoa que vem em vão para o mundo. Não existe. Não tem alguém que está à toa. Tem gente que se comporta à toa, ou que não faz o que deveria fazer. Mas falar que tem alguém que Deus criou por criar, isso com certeza não existe. Então quando a gente vê uma pessoa que tenha qualquer tipo de deficiência ou falta, não é para tentar falar, não, eu vou lidar com ele como se ele não tivesse esse problema. É injusto isso. Mas sim ver onde ele sim pode ser mais útil de acordo com a seu próprio desafio. Aí a gente vai entrar num outro termo. Existe um termo que se usa muito, não sei se hoje em dia é politicamente correto falar, pessoas especiais. Ainda se fala assim? Não. Mas sério também. Special needs, né? Pessoas que falavam, essa pessoa tem tal deficiência, é uma pessoa especial. Será que... E aí a gente está se referindo a pessoas que têm síndromes, pessoas com problemas de nascença, etc. Problemas de nascença não, problemas desde o nascimento. Pessoas que, por exemplo, por erro médico, conheço uma pessoa assim, faltou oxigênio no parto, isso afetou o resto da vida da pessoa inteira. E aí, como a Torá se refere a essas pessoas especiais? Será que elas são menos do que as outras? A maior prova que elas não são menos do que as outras, a maior prova não, mas uma prova muito triste até. A gente veio agora de Yom HaShoah, dia da memória do Holocausto, e sim, nós levantamos a bandeira de 6 milhões de judeus e etc. Mas tinha um outro grupo que os nazistas perseguiam, mesmo entre eles, entre os alemães, arianos, whatever, que são pessoas que tinham deficiência. Eles exterminavam também porque eles
visavam a raça pura, como eles falavam. Será que para o judaísmo essa pessoa também é menos? A gente vai ver que não só que não é menos, ela também não é igual, ela é maior. Quando o Rebbe manteve uma correspondência com o diretor de um hospital, o Dr. Robert Wilkes, era de uma instituição que cuidava de pessoas com deficiência, e ele perguntou muito para o Rebbe, tem toda a troca de correspondências dele, como lidar, como que a Torá vê, tudo mais. Então o Rebbe passou várias orientações. Uma delas é que, embora muitas dessas situações não tenham cura, o Rebbe orientou os cuidadores e quem trata dessas pessoas de não tratar como se fosse uma pessoa que vai ser para sempre assim. Porque a verdade seja dita, a pessoa tem um problema, mas você consegue dar uma qualidade de vida melhor para ela e ensinar coisas, ela pode ir aprendendo, certo? A gente tem aqui representantes do projeto Haverim, vão falar sobre exatamente o que se faz, porque não é a pessoa tem um problema, deixa ela em casa, fechada lá em casa sem fazer nada. Pelo contrário, a pessoa tem para onde crescer. Isso que o Rebbe enfatizou muito, de não deixar, não achar que essa pessoa está condenada só porque ela está assim. E também o Rebbe falou muito de individualidade. Então você entra num lugar que eu tenho 5 pessoas que têm deficiências, eu não posso falar eles são todos iguais. Muito pelo contrário, cada um tem um nível, o problema, cada um tem a sua história pessoal e como ele reage a cada coisa. Então você pode ter uma pessoa que tem autismo, que é um gênio, outro que fica irritado muito fácil. Eu não posso lidar os dois da mesma forma. Para um eu tenho que estimular mais um certo tipo de conhecimento, com o outro eu tenho que ter mais paciência e demonstrar muito mais amor. Esse termo, pessoas especiais, é fantástico. Por quê? Como o mundo usa, ou usava esse termo, é o seguinte, essa pessoa é especial porque ela precisa de cuidados especiais, certo? Então ele vai tomar um ônibus, depende da deficiência, ele vai tomar um ônibus, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ter alguém observando onde ele está, por exemplo, outros tipos de cuidados, uma dieta diferente. Esse é o motivo porque o mundo chama de pessoas especiais. O Rebbe chama de pessoas especiais por outro motivo, completamente diferente. Não pelo que eles precisam, mas pelo que eles são. Imaginem que eu pego aqui um aparelho de 110 volts e ligo numa tomada 220. O que vai acontecer com o aparelho? Capô. Vai explodir. Espero que não exploda, mas com certeza vai quebrar. Por que isso? É problema ser 110? Não. É problema ser 220? Não. Mas o que aconteceu é que houve uma incompatibilidade. Todas as pessoas, entre aspas, normais, que não existe pessoa normal mesmo, mas todo mundo que é normal é o quê? É um corpo 110, uma alma 110. Combina, funciona bem, chega uma certa idade que já não funciona tão bem, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando. Eu já cheguei na idade que eu me sinto extremamente crocante. Levanto da cama, crec, o tempo todo. Uma hora o corpo também, né, precisa de manutenção. Mas isso é uma pessoa normal. Uma pessoa que nasce com uma síndrome, por exemplo, o que aconteceu é que veio uma alma 220 num corpo 110. O corpo só tem 110. É um modelo de fábrica único. O problema é que veio nessa pessoa uma alma muito mais potente e o corpo não aguenta. Então o corpo reflete nessa deficiência. Então vejam bem, se a gente vai colocar numa escala espiritual, essa pessoa é muito mais especial no sentido positivo da palavra do que uma pessoa normal. E por isso mesmo que a gente nota que muitas síndromes causam que a pessoa tenha uma sensibilidade espiritual muito maior. Você nota que essa pessoa pode ser mais sensível à música também, a verdade é que ela tem conexões, depende do caso, ela tem conexões com o mundo espiritual que nós nem imaginamos. Conexões mesmo, de entender da alma dos outros.
E talvez por isso que elas têm uma limitação para não poder revelar tudo isso. Fala. Uma pessoa que tem um problema físico, no ombro, não é uma coisa nessa categoria, qualquer banco que tem uma perna escura, ou que tem uma perna, Olha, ou só os que tem coisas relacionadas à mente. sua pergunta é se isso vale para quem tem um problema físico ou somente mental. Claro que eu estou focando aqui mais no mental, mas você me lembrou uma história muito forte que tem a ver com o problema físico. Não lembro qual das guerras de Israel, mas não as mais recentes. Tinha um judeu que escreveu para o Rebbe o seguinte: eu estou muito triste. Por quê? Eu era um soldado na infantaria em Israel e, como muitos soldados, não acreditavam em Deus, não acreditavam em nada. De repente, um dia aparece um rabino. Não lembro se era um capelão, era só rabino. Não, era um capelão, isso. Ele era do exército. E ele veio com aquela alegria típica e começou a falar para todo mundo Porto Filine, isso e aquilo. E eu estava muito preocupado com a guerra. Eu fiz um combinado com Deus. Esse rabino me inspirou, colocou Tefilin com ele uma vez, falou: Deus, se der tudo certo na guerra, se eu sair vivo, eu vou demonstrar meu amor por você e vou pôr Tefilin todos os dias. Agora, o que aconteceu? Durante a guerra, aquele rabino morreu, na granada, e ele, esse que escreve, perdeu a mão esquerda, perdeu o braço. E a pergunta dele é: como é possível? Aquele cara que veio inspirar todo mundo a se conectar com Deus, morreu. E eu que prometi pôr Tefilin, perdi o braço, que vai o Tefilin. É o braço esquerdo. E não pode pôr no direito, é o esquerdo. Falou: que brincadeira de mau gosto é essa que Deus pregou na gente? E a resposta foi bem pontual. A resposta do Rebbe foi que, primeiro, que aquele rabino com certeza alcançou níveis extremamente elevados. O judeu não acredita somente no mundo físico, ele acredita no mundo espiritual. E a missão dele de inspirar todos os outros soldados foi muito, muito importante para todo mundo, inclusive para ele. E você que perdeu o teu braço esquerdo, é uma mensagem de Deus te falando: eu te amo independente de você pôr Tefilin ou não. Meu amor por você não depende de você pôr Tefilin. Claro que é importante pôr, mas não pense que é disso, é assim que é o amor por Deus. Não é assim que funciona. Então a gente pode falar que ele também é uma pessoa especial. Revelou isso na vida dele, Baruch Hashem, que Hashem tem esse amor por ele também. Agora, voltando, que a gente está falando principalmente de pessoas que têm deficiências no aspecto mental, tem a ver com essa questão da alma deles, da alma ser mais forte do que o próprio corpo. Vou contar uma história que tem menos de um ano. Rosh Hashanah, último Rosh Hashanah, o rabino de Nova York, Rabino Shalom Ber Libero, ele contou que no meio de Rosh Hashanah ele foi visitar uma senhora para tocar shofar. A primeira parte da história é contada por essa senhora, que ela cresceu num lar ortodoxo, mas foi se afastando. E no Rosh Hashanah passado, quando estava acabando o dia, ela percebeu que ela não escutou o shofar, que era uma das poucas mitzvot que ela ainda fazia. Todo ano ela ia para a sinagoga escutar shofar. Naquele ano ela não viu bem o calendário, estava acabando o Rosh Hashanah, ela percebeu que era o dia sagrado, ela falou: não escutei o shofar. Ela falou: Hashem, por favor, me dá um sinal de que eu ainda tenho alguma conexão contigo. Se nem essa mitzvah que eu costumo fazer eu fiz. Ela tem na porta, ela abre. É o rabino. Rabino Liberal com um filho. E o rabino perguntou: a senhora é judia? Sim. Quer escutar shofar? Quero, vamos lá. Tu. A mulher se emocionou toda e falou para o rabino: realmente você é uma resposta a uma reza que eu acabei de fazer para Deus. Eu pedi para Deus um sinal de que estamos conectados e você apareceu.
Essa historinha, só por isso já está bonitinha. Mas tem o outro lado da história, que é o do Rabino. E o Rabino contou o seguinte, ele tem um filho, Ari, de 21 anos, 23 anos, que ele tem autismo. Ele é autista e por muitos anos eles não sabiam como se comunicar com ele. Não fala, é um nível, não sei como se fala em grau, nível, mas é um grau mais severo. E ele contou que pouco tempo antes do Rosh Hashanah conseguiram configurar um tablet com aplicativos especiais que o Ari conseguia se comunicar através do tablet. Não sei como funciona direito, se é com desenhos, tudo, ele conseguia se comunicar e realmente isso foi um mundo novo para ele. Conseguir falar com a família entender bem ou mal o que ele quer. Tá bom? Chegou a Rosh Hashanah, depois do almoço, e eles perceberam que o Ari queria se comunicar. Qual é o problema? Não pode usar tablet no Rosh Hashanah, não pode usar aparelhos em Shabbat e Yom Tov. Então o pai teve uma ideia. Já que o filho reconhecia as letras, ele pegou um Sidur. O Sidur, na primeira página, tem todo o alfabeto. Colocou na frente do menino, tenta. O menino começou a apontar nas letras. E ele formou a palavra Mivtzaim. O que é Mivtzaim? É quando a gente sai para fazer mitzvot com as pessoas. Em Rosh Hashanah toca shofar. Sextas-feiras a gente vai pôr tefilim, entregar velas de Shabbat para as mulheres. Então o menino apontou o Mivtzaim. O pai entendeu. Você quer ir visitar alguém para tocar shofar? O menino fez que sim com a cabeça. Então eles saíram. E o menino estava andando na rua de uma forma muito direta. Como se soubesse para onde está indo. E aí chegaram na frente da casa dessa mulher. O Rabino não conhecia a mulher que estava na casa, mas sabia que tinha por ali uma mulher que não queria saber muito de religião. Bom, bateu na porta, a mulher abriu. Ele perguntou se podia tocar shofar. A gente nota daqui a sensibilidade. Por quê? Essa história se tornou conhecida entre outros círculos também. E aí, num certo dia, o Rabino foi conversar com o filho, com o Ari, tentar contar, olha, está todo mundo falando dessa história, me diz o seguinte, quando você pediu para sair, para mim sair, você tinha uma intenção definida para esse pedido? Ele fez que sim. Qual era a tua intenção? Então ele indicou sentimento, ele sentiu que a mulher queria tocar shofar. O pai perguntou, como você soube disso? Não sei, senti. E você sabia onde ela morava? Sim, de alguma forma ele sabia. Como você sabia? Aí o menino mudou de assunto. Falou, não, quero passear, uma coisa assim. No caso dele e de muitos outros, que não faltam histórias, é uma sensibilidade espiritual maior. O que ele sentiu? Tentando explicar. Ele sentiu que tinha uma alma judia, que queria fazer um preceito importante. É uma coisa que nós não temos. Acontece quando a gente vai fazer uma mitzvah e a pessoa se emociona toda. Ai, que bonitinha, a primeira parte da história. Acontece isso. Mas a gente não tem essa sensibilidade. E o filho do Rabino, tendo essa deficiência, possibilitou que ele visse o plano espiritual de forma melhor. Tem um outro caso também, na comunidade Chabad, de um jovem que também tinha autismo e já usava tecnologia, esse tipo de computador, tablet, e entre vários assuntos especiais, falou da guerra na Ucrânia uma vez, o pai ficava levando ele de médico para médico, né? Ele leva para cá, para lá, e um dia o filho, no programa, ele mostrou, pai, eu não tenho cura, não adianta me levar nos médicos. Ele explicou para o pai também que por que eu sou assim, porque na minha vida passada eu falava muito Lashon Hara. Acho que mencionei essa história na outra aula. Minha vida passada eu usava a minha boca de uma forma equivocada, então dessa vez Deus decidiu me mandar para cá com uma limitação na fala para eu poder fazer o bem que eu posso fazer, sem ser afetado pela fala. Então o olhar é inverso. Não é que a deficiência dele
é uma falta para ele. Ele entendeu isso como uma completitude para ele poder ajudar e agir em outros planos que não através daquilo. Então não é o que falta na gente, a própria palavra falta está errada, como no caso do analfabeto. Não é aquilo que ele não tem que prejudica ele. O sucesso dele veio através daquilo que ele não tem. Quando a pessoa tem algo que aparentemente falta para ele, não quer dizer que aquilo é algo negativo. Isso que a Torá diz, não é? Você não presta para algo. Mentira, você presta para muita coisa. Às vezes precisa de um direcionamento para o que a pessoa pode fazer. Mas não, você não consegue, então fica no teu canto aqui, fica fechado. A Torá não traz uma discriminação, pelo contrário, mostra o verdadeiro valor que tem cada um. Em vez de tentar igualar essa pessoa como todo mundo, então sim que tem que ter a inclusão na sociedade. Mas de novo, não quer dizer que todo mundo tem que ser igual. O nosso Rebbe teve um caso interessante, já indo para uma deficiência espiritual religiosa. O Rebbe, quando ainda não era Rebbe, era genro do Rebbe anterior, ele recebeu muitas críticas, porque ele dava muita atenção para judeus que não cumpriam nada. Não cumpriam, então os Hassidim, os mais idosos, falavam que você tinha que estar estudando com quem estuda o tempo todo. O que você vai dar atenção para um cara que não cumpre Torá, não faz Shabbat, não faz nada? E essa crítica pegou muito pesado no Rebbe. Ele foi se orientar com o sogro dele. O que eu faço? Talvez eles realmente tenham razão. Eu tenho que parar de me dedicar a judeus que não cumprem Torá Mitzvah. O sogro do Rebbe respondeu algo muito bonito. Ele falou o seguinte: quando uma pessoa normal, tá? Uma pessoa tem um filho, ele ama muito o filho, certo? Tem uma filha, ama muito a filha, ele tem os filhos e ele ama muito. De repente, o que acontece quando nasce um filho com deficiência? De novo, falando em pessoas normais, não com problemas psicológicos, tá? Uma família normal. Se eles têm um filho que tem deficiência, o que você nota? Que de repente eles demonstram muito mais amor por aquele filho que tem deficiência. Eles amam todos, mas para aquele filho eles mostram mais amor. Por quê? Porque essa é a forma de você lidar e aproximar essa pessoa, esse filho. Então o judeu que tem uma deficiência, usando bem essa palavra, ele tem uma deficiência espiritual, quer dizer, ele não coloca tefilim todo dia, é o quê? O braço dele, espiritualmente falando, está machucado. E para ele, assim como um pai carinhoso demonstra mais amor para o filho com deficiência, para ele Hashem demonstra muito mais amor. Então por que você não vai fazer o mesmo? O Rebbe teve a resposta que ele precisava, tanto que a gente vê quanto que Chabad Lubavitch dá carinho e atenção para absolutamente todo mundo, independente do nível religioso. E às vezes a gente demonstra mais amor por aquele que não é religioso. Por quê? Porque se Deus ama mais ele, por que eu não vou amar? Então é preciso respeitar a diferença. Só que na deficiência religiosa a gente faz de tudo para curar, porque tem cura sim. Tem como ir atrás e pôr mais filhinhos e estudar mais Torá. Isso com certeza. Mas, de novo, a Torá, quando pega qualquer caso desses, não olha para a pessoa, o Cohen, fala, não, você não presta para isso. Foca no positivo, o que você sim pode fazer. Então essa é a verdadeira inclusão. A verdadeira inclusão é quando você respeita as diferenças da pessoa e age de acordo. Então se a pessoa precisa realmente de uma atenção especial, de um cuidado especial, você vai dar. Mas não ignorando, falando, não, tudo bem, põe ele na classe com todo mundo, da mesma forma. Você tem que saber lidar com cada um, respeitando as diferenças e usando essas diferenças para poder construir muito mais. Então, no final das contas, a questão não é se a pessoa é diferente ou não, é se nós já aprendemos a lidar com isso ou não. Possamos dar valor a todo mundo, porque todo mundo tem um valor enorme, e sim ajudar todo mundo que precisa. Agora eu vou pedir para a Débora e para o André falarem um pouquinho do projeto da Mushim, só dando uma prévia. Rabino, eu podia só fazer algumas perguntas antes? Claro.
só umas perguntas. Você falou super bem, eu gostei demais quando você falou que às vezes aquilo que falta é o grande trunfo da pessoa. E todo mundo sabe que Moshe tinha um problema de fala. Será que isso não foi necessário para ele escutar melhor a Deus, para ele saber melhor o que Deus falou? Se Moshe tinha que escutar melhor? Isso. Então, sobre quem fala muito escuta pouco. Pode ser. É muito interessante a gagueira de Moshe Rabbeinu, pelo seguinte. É talvez um pouquinho profundo, mas vale a pena trazer alguns pontos. Eu gostei muito da tua pergunta. Vem bem ao caso, não sei porque eu não pensei nisso antes. A gagueira de Moshe, como que ela foi causada? Quando Moshe era pequeno, ele estava sentado no colo do faraó, foi criado na casa do faraó. Num dado momento, ele tirou a coroa do faraó e pôs em si mesmo. E aí, os conselheiros ficaram preocupados, falaram, olha, o Moshe vai te tirar da realeza, ele vai te substituir. Outros falaram, não, ele foi atraído pela coroa, pelo brilho. Então fizeram um teste com Moshe, colocaram um prato de ouro na frente dele e um prato com carvão, brilha bastante. E viram para onde ele iria. E realmente Moshe, mesmo pequeno, ele era inteligente. Ele sim pegou a coroa propositalmente do faraó. Ele foi para o prato de ouro. O que acontecesse se ele pegasse o ouro? Iam matar ele. Então veio um anjo e empurrou a mão para as brasas. Quando ele queimou a mão, por instinto ele pôs a mão dentro da boca. E veio um pouquinho da brasa e queimou o palato dele, a língua dele. E por isso ele era gago. A grande pergunta é... Quando aconteceu o Monte Sinai, que inclusive daqui a pouco a gente vai celebrar Shavuot, a entrega da Torá, está escrito que todo o povo foi curado. Quem era manco andou direito, quem era mudo começou a falar, surdos escutaram. O único que não foi curado foi Moshe. O único. Ele continuou sendo gago depois. Por quê? Dizem os Midrashim que ele pediu para não ser curado. Porque a falha dele, a deficiência dele, era a prova de quanto Deus amava ele. O Deus me salvou através disso. Eu não quero perder esse sinal. Eu fui salvo por conta da minha gagueira. Tem uma outra coisa interessante, que quando Moshe falava as palavras de Deus, ele não gaguejava. E por que isso é importante? Então ele gaguejava, mas está escrito que a Shekhinah, Deus falava através da garganta dele. E nesse momento ele não gaguejava. Porque assim as pessoas primeiro sabiam quando ele estava falando por Deus e quando era por ele. E também para ninguém falar que ele ganhou o povo na oratória. Ele era um hábil diplomata que conquistou todo mundo. Não, ele era gago. Ninguém tinha paciência para escutar ele. Então a gente sabe que ele realmente conquistou as pessoas pelo que ele fazia, não pelo que ele falava. Então, bem pontual a tua pergunta. A deficiência dele, ele encarava o grande trunfo, como você falou. Eu teria uma outra pergunta, se eu pudesse, me for permitido. É o seguinte: Jacob, na luta dele, ele passa a ser manco. Ele estuda muito. Será que ele passa a ser manco? Isso reflete uma mudança na alma dele? Muito interessante isso. Desculpa, não consegui ouvir. Se Jacob, ele teve uma luta com o anjo de Esaú. No meio dessa luta, ele leva uma pancada na coxa e ele fica manco por conta disso. E por isso que nós não comemos a parte traseira dos animais, onde passa o nervo ciático, porque o Jacob foi ferido nesse nervo. A pergunta foi se isso é uma falha na alma dele. A gente pode responder observando o que acontece logo depois que ele apanha. Ele é abençoado pelo anjo, ele segura o anjo tenta tirar ele, não consegue, ele fica manco, mas ele continua dando aquele mata-leão no anjo. E aí o anjo fala: o que você quer para me liberar? E ele pede uma bênção. Então, na realidade, essa pancada dele foi uma bênção para ele. Se reflete num nome novo. A partir de então, Jacob passa a ser chamado de Israel, daí vem o povo de Israel, e nós ganhamos uma mitzvah por conta disso. A proibição de comer essa parte da carne é uma mitzvah que nós ganhamos por conta dessa história. Então a gente celebra a memória dessa história através dessa pancada
e da carne. Agora, o que é importante mencionar, que o Rashi, comentarista francês, ele diz que o Jacó foi curado no dia seguinte. Quando amanheceu, veio o sol, ele se curou. Então mas a pancada trouxe a brachá. Bom, estou começando a ficar com medo das suas perguntas. Estou brincando. Bom, sou a Débora. Peraí, deixa eu virar para todo mundo saber quem é a Débora. Prazer aí, do vídeo. Eu sou a Débora, ou Debbie. Trabalho no Haverim já há 10 anos. Quem conhece aqui o Grupo Haverim? Quem conhece o quê? O Grupo Haverim. Grupo Haverim. Vou contar um pouquinho do grupo. O grupo tem mais de 30 anos já. A gente atende pessoas com deficiência intelectual e psicossocial. Então, tem tanto as pessoas que têm alguma questão intelectual, mas tem a pessoa que tem esquizofrenia, que tem autismo, ou qualquer pessoa na comunidade, na sociedade, que não conseguiu fazer amigos. Ela é bem-vinda no Haverim. Haverim é um espaço para fazer amigos, né? A gente tem atividade todos os dias. A nossa sede é na Hebraica, mas não precisa ser sócio da Hebraica para participar, tá? A gente atende a todos, a comunidade judaica e a comunidade maior. Então, a gente tem oficinas durante a semana, que são voluntários que fazem. A gente tem oficina de cultura judaica, de dança israeli, de movimento com uma fisioterapeuta. A gente tem oficina de culinária, de gourmet, que até a mulher do André é voluntária também. A gente tem uma oficina de artesanato e a gente tem uma parceria com a Uninove. A gente é um campo de estágio da psicologia da Uninove numa oficina que chama Eu e a Psi, onde as pessoas com deficiência psicossocial conseguem discutir temas, né? Uma das coisas que o Rabino falou durante o shiur, que foi muito interessante, de que a gente tem que pegar, nem todos somos iguais. A gente trabalha com a autonomia deles, com o protagonismo, então com a capacidade de cada um ser o melhor possível dentro da sua perspectiva, né? A gente fala na equidade e não na igualdade, então a gente tem que dar condições para que todos consigam fazer as coisas que podem ser feitas, né? A gente trabalha bastante com as famílias também, são adultos, hoje idosos, depois de 30 anos, a gente tem alguns que envelheceram conosco, que os pais deles também envelheceram conosco, né? Antigamente a pessoa com deficiência morria, ela não tinha perspectiva, os médicos falavam, não precisa investir porque vai morrer cedo. Hoje eles envelhecem. Hoje, os jovens de hoje se investem, tem milhares de terapias e tudo mais, né? A gente vai ter aí uma nova geração de pessoas com deficiência com mais desenvolvimento. Quem não teve oportunidade. E a gente trabalha nesse lugar desse protagonismo, da autonomia, a gente desenvolve o intelecto, a gente discute e a gente trabalha com a diversidade dentro do próprio Haverim. A gente fala de inclusão dentro da própria inclusão. Então a gente tem pessoas que não falam, a gente tem pessoas que tem o cognitivo muito preservado, gente que fez faculdade, mas que não conseguiu trabalhar. Todos eles estão juntos na mesma atividade. A gente consegue, durante a atividade, desenvolver quem consegue contribuir mais, contribuir, e aquele que contribui menos vai contribuir com o que pode, né? E até eu vou dar um exemplo para vocês, o Rabino conta histórias, vou contar uma história também. A Sheila trouxe uma vez uma oportunidade para a gente no Haverim, há muito tempo, já fazem muitos anos, antes da pandemia ainda, com 8. Então, antes da pandemia, uns 8 anos, um artista que ela estava liderando um projeto com o Neil Kerman. Esse artista trouxe a possibilidade de desenvolver a obra dele, os quadros dele, junto com o nosso pessoal. E a gente fez essa atividade junto com 60 mais de Hebraica. O pessoal com deficiência intelectual liberou a arte, né? O pessoal estava lá, não tinha filtro. Então, eles não tinham o certo e o errado. A gente tem um filtro, a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente acha que vai ficar feio, então a gente não faz. Eles não têm isso. Eles têm o artístico aflorado, né? Ficaram quadros belíssimos, a gente tem alguns ainda lá, que ele não deixou vender, então está tudo lá com a gente. Pode. Essa atividade, o Neil Kerman é um artista plástico, mora em Nova York, ele tem uma galeria de arte, mas ele também é dono de residenciais lá. E ele percebeu, uma vez ele ofereceu a canvas grande, e na galeria mostrar as tintas e deixou a maioria provar. E ele percebeu que naquele momento eles estavam inteiros ali.
pegando, escolhendo, jogando, misturando as cores, e quanto a arte faz a diferença na vida das pessoas na questão cognitiva e também espiritual. E é um projeto lindo, já está tendo de novo, tá? Mas se quiser entrar em contato com a comunidade e tal. E com os rapazes, com o pessoal do Raverim, foi super fofo, porque ele tem uma comunicação muito carinhosa, e eles vinham, eles ficavam com ele ajudava, ele deu uma... Isso porque ele só falava inglês, o nosso pessoal não sabe falar inglês, mas deu certo a comunicação. Se comunicar, foi muito lindo. Foi um projeto muito lindo. Eu estou no Raverim há 10, então eu tinha meio que acabado de chegar no Raverim. E a gente teve uma oficina, por 3 anos de artes, com uma artista plástica chamada Lúcia Pi. É uma pessoa muito especial também, e que ela trouxe para nós a oportunidade de transformá-los em artista. Então ela traduziu com eles o que era a sua identidade, a cor que você prefere, qual é a sua insígnia, o desenho que você tem de representação. A gente teve 3 anos com exposições de arte na Galeria Hebraica, onde a gente também fez produtos, e eles puderam se transformar, não só do usuário, do Hanik, do Raverim, eles viraram artistas. A gente teve uma mudança no olhar dos pais em relação a eles. Nossa, meu filho tem uma perspectiva, ele pode ser alguém, ele serve para alguma coisa. E 3 deles continuam acompanhando no ateliê dessa artista, fazem um estágio com ela. Ela está capacitando eles para serem assistentes de ateliê, para trabalharem como artistas. Um deles não sabe ler e escrever. E essa moça, essa senhora, ela tem dislexia, ela nem sabe falar Raverim, ela fala Raverim, ela não consegue, ela não vai. E ela aprendeu a ler e a escrever com uma avó que era cega. E ela falou para mim, eu vou ensinar ele a escrever, eu vou ensinar ele a ler. E ela está se dedicando a isso. Ele não vai sair fluente, mas ele vai saber anotar um recado. Então, assim, a gente tem algumas pessoas muito especiais que aparecem na nossa vida, né, e que dão a oportunidade. O André chegou junto comigo no Raverim há 10 anos atrás, numa palestra que a gente trouxe da Mara Gabrilli, e se aproximou da gente, e aí agora em abril assumiu a vice-presidência. Nossa presidente é a Sarita Saruê, muitos devem conhecer, ela está à frente do Memorial do Holocausto também. Então, e a gente está aí, nosso objetivo hoje é ser conhecido, então é que vocês levem para casa também um pouquinho do que é o Grupo Raverim. Quem tiver Instagram é grupo.chaverim, né, Raverim. Fazer contato, a gente atende a todos, então sempre tem alguém que você conhece, que pode se beneficiar, que não tem muitos amigos, a gente está aberto para isso, a gente existe para isso. André quer falar? Eu vou falar só, é rapidíssimo, Rabino. Você sabe que você falou uma palavra que eu... falou várias coisas, quase tudo que eu adoro, se não tudo. Lógico. Mas teve uma palavra que eu achei especial, que é a palavra individualidade. Por que eu gostei tanto dessa palavra? Porque todos nós somos indivíduos e temos a nossa individualidade. Isso é, o conjunto de características. Todos nós temos esse conjunto de características. Algumas boas, outras ruins, outras não tão boas. Então, todos nós temos pontos fortes e também limitações. É por isso que temos de nos reunir em coletividades, não em coletivismos, mas em coletividades, dar as mãos uns para os outros, para superar os obstáculos da vida. Mas nós devemos superar esses obstáculos coletivamente, tentando acender a chama da outra pessoa, tentando que ela se desenvolva da melhor forma possível, que ela brilhe ainda mais. Porque eu sempre brinco com a Débora e com todo mundo lá do Raverim, que a palavra Raverim, em hebraico Raverim, mas em português se parece com chaveirinho. É um chaveirinho em que a gente vai encontrar as chaves
para abrir e encontrar a pérola que está na alma de cada pessoa. É isso que significou o Grupo Pavilhão. Contamos com Tudo bem. a ajuda de vocês.